Bom dia a todos. Em continuação ao nosso evento acerca dos efeitos da pandemia nos contratos nominados, o tema selecionado para esta data é o relativo aos contratos de prestação de serviços que vêm apresentando amplos e notórios impactos decorrentes da atual crise sanitária. Para tratar da matéria, eu tenho hoje a grata satisfação de receber dois eminentes magistrados, o desembargador Walter César Encontre Exner, graduado pela Faculdade Metropolitanas Unidas, presidente da 36ª Câmara de Direito Privado e integrante do 18º Grupo de Câmaras, e o desembargador Renato Rangel Desinano, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, integrante da 11ª Câmara de Direito Privado, que também compôs a banca examinadora do 186º concurso de ingresso na magistratura. A ambos eu agradeço antecipadamente por nos terem conferido a honra de aceitar nosso convite e concedo desde já a palavra ao desembargador Renato Desinano, que dará início aos debates. Eu cumprimento a todos, bom dia a todos. Queria dizer que é uma honra participar desse evento, ainda mais diante do convite aqui da caríssima colega, amiga, Cláudia Greco Tabosa Pessoa, que coordena a área de Direito Civil da escola, auxiliada pelo Dr. Enéas, e tenho um especial prazer de fazer essa apresentação em conjunto com o desembargador Walter Exner, amigo dentro e fora da carreira, e eu acabei de lembrar aqui de um detalhe que é o seguinte: um dos primeiros contatos que eu tive com o desembargador Exner foi na escola da magistratura, quando nós fomos chamados pelo então diretor, o desembargador César Peluso, que veio depois a ser ministro do Supremo. O Walter há de lembrar disso, isso já tem umas 2 décadas, mas eu acho que ainda está na memória dele, para fazer, junto com outros colegas, a revista da Escola da Magistratura. E naquele momento, com aquela experiência, eu tive a exata noção da dimensão da escola na sociedade em geral. Bastava falar no nome da escola que as portas se abriam, as pessoas aceitavam os convites, ninguém dizia não à Escola Paulista da Magistratura. E o brilhantismo da escola continua até hoje, haja vista o brilhante trabalho que tem realizado até hoje, do qual é um exemplo aqui a doutora Cláudia Greco Tabosa Pessoa. Então, esse registro veio aqui longínquo da minha memória, mas eu não podia deixar de fazer essa ligação entre a palestra de hoje e esse primeiro encontro com o desembargador Walter Exner. Primeiro não, na época éramos juízes na vara da Barra Funda. Mas vamos direto aqui ao tema de hoje, que é Covid-19, os impactos da Covid-19 sobre os contratos de prestação de serviço. E a primeira pergunta, fiz aqui uma série de perguntas, a primeira pergunta é: qual deveria ser a abordagem inicial das vicissitudes no cumprimento das obrigações contratuais decorrentes da pandemia da Covid-19 sobre os contratos de prestação de serviços? E a abordagem inicial a esses problemas decorrentes da Covid-19 sobre os contratos não pode e não deve ser genérica. Isso eu quero frisar bem, isso deve ser repetido sempre, e é o que a gente tem visto na prática nossa aqui do dia a dia no judiciário, essa tendência à generalização. Os efeitos da pandemia sobre as prestações dos contratos,
elas variam fortemente. Os efeitos da pandemia não são idênticos, não são similares sobre os contratos, nem mesmo dentro de cada tipo contratual. A pandemia ela não pode ser usada como um salvo-conduto, como uma anistia geral. Ela não é um fato que autorize, que justifique já desde logo, a priori, o descumprimento contratual. A pandemia ela não libera automaticamente o devedor do cumprimento da sua prestação. Um dos primeiros a alertar sobre essa tendência, que foi o professor Anderson Schreiber, provavelmente em fevereiro, abril, num artigo que ele escreveu, muito citado, e que trouxe na esteira desse artigo uma série de outros artigos. Ele advertia sobre a existência de uma espécie de um ambiente cultural existente entre nós, com essa tendência à generalização. E ele dizia que a pandemia não é uma realidade que legitime a adoção de moratória generalizada dos contratos. O próprio desembargador Francisco Eduardo Loureiro, que já foi diretor da Escola da Magistratura, anteriormente ao Dr. Cortez, que é o atual, ele iniciou esse ciclo de debates sobre a Covid-19 nos contratos nominados, e ele disse uma frase que me marcou muito, que é típica da cultura jurídica e técnica do Dr. Loureiro. Ele falou o seguinte: a pandemia é fato notório, mas não é fato notório os efeitos que a pandemia produzirá sobre o cumprimento de cada prestação contratual. O exame, portanto, deve ser caso a caso. E é de ônus do devedor a prova do impacto que a pandemia causou naquele contrato específico do qual ele faz parte e cuja prestação cabe a ele. Ainda dentro dessa tema inicial aqui de introdução aos efeitos da pandemia nos contratos, eu lembro que um dos principais interesses nesse momento, além de salvar vidas, logicamente, é a da recuperação econômica. E, portanto, mais do que nunca, aos operadores do direito devem estar presentes os princípios que mantêm os contratos, os princípios da conservação dos contratos, do dever da renegociação dos contratos, da boa-fé objetiva, princípio da função social dos contratos, da solidariedade. O momento agora é de flexibilizar a força vinculante dos pactos, ou seja, o pacta sunt servanda, ele não deve mais ser aplicado de uma forma rígida, fechada e estanque. Essa introdução já me leva à segunda questão que eu propus, que é a seguinte: para as hipóteses de resolução ou de revisão dos contratos de prestação de serviços, seria conveniente agrupá-los de modo a facilitar a aplicação de soluções mais equânimes e tecnicamente adequadas? Do que eu falei até agora, a gente conclui, logicamente, que se não há uma anistia geral, liberando o devedor do cumprimento da sua prestação, consequência disso é que caberá a ele, devedor, provar, no caso concreto, os efeitos da pandemia sobre o contrato, como eu já frisei tantas vezes. O ônus é do devedor, ele que tem que demonstrar, portanto, que a pandemia ou tornou impossível a prestação,
ou dificultou temporariamente, ou desequilibrou exageradamente a equação econômica do contrato, ou quebrou a base objetiva do negócio jurídico. É a teoria da frustração do fim do contrato, ou da quebra da base jurídica, da base objetiva. O contrato teria perdido sentido, a existência dele teria perdido sentido. E alguns juristas, nesse momento aqui de pensamento sobre essas questões, eles têm proposto que se agrupem os contratos de três formas, em três grupos. A primeira seriam os contratos que foram suspensos em razão de atos normativos. Houve intervenção do Estado, o fato do príncipe, e não da pandemia diretamente. Um exemplo disso poderia ser, por exemplo, a venda antecipada para shows. Outro grupo seria o da perda da utilidade da prestação. Uma das partes já não tem mais interesse na contraprestação. E o exemplo típico que se tem mencionado é o das passagens aéreas para comparecer a um evento que, contudo, já se realizou. Aqui se aplicaria, portanto, a teoria da frustração do fim do contrato, da quebra da base objetiva do negócio jurídico. E o terceiro e último grupo seria o do desequilíbrio do contrato, um sacrifício patrimonial muito superior ao originalmente previsto, uma onerosidade excessiva, e o exemplo mais citado também é o da locação em shopping center, né? O lojista não pôde abrir as portas e, mesmo assim, estaria vinculado à prestação do pagamento da locação. Essa, então, seria uma introdução mais genérica, mais teórica, e poderíamos, então, passar agora a palavra ao desembargador Walter. A partir desse momento, teríamos a oportunidade de falar mais de questões concretas. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer à escola pelo honroso convite para participar desse ciclo de debates, assim pela confiança depositada, sabendo aqui da enorme responsabilidade que nos cabe, seja em razão da seleta audiência, seja pelo quilate dos demais palestrantes que nos antecederam e aqueles que ainda se apresentarão. Meu especial agradecimento à querida, estimada colega Cláudia Grieco, Tabosa Pessoa, quem conheço já também de longa data, desde Taboão da Serra, ao prezado Enéas Costa Garcia, ambos organizadores desse evento, cuja competência e seriedade na condução dos trabalhos são os ingredientes básicos dessa receita do sucesso. Por fim, eu quero agradecer ao meu querido amigo e parceiro de longa data, Renato Desinano, magistrado de grandeza ímpar, multitalentoso, dotado de um apurado senso de justiça, e certamente trará, com sua experiência, como já pudemos ver nessa primeira explanação, o conhecimento e luzes indicativas para nos direcionar nesse momento nebuloso, dessa crise nebulosa que nós atravessamos. Como bem disse o ministro Fux recentemente, nós vivemos um momento de exceção dentro de um Estado de direito. A questão da autonomia dos estados, municípios, no combate ao enfrentamento da pandemia e, a meu ver, a falta de uma diretriz por parte do governo central, o desenvolvimento de uma estratégia voltada à saúde pública, assim como o insignificante número da testagem da população, que hoje está em cerca de 1,5%, segundo publicação do Estado de São Paulo, ainda na semana passada,
acabou por contribuir para o prolongamento dos nefastos efeitos da crise sanitária, que, por sua vez, se refletiu no plano econômico, atingindo bruscamente as relações contratuais, entre elas, obviamente, as das prestações de serviço, aquelas relativas à prestação de serviço. É claro que, diante desse quadro excepcional, não só nessa situação, mas como no geral, o ideal seria a solução, para a solução desses conflitos, a observância da boa-fé, o bom senso e a conciliação para a readequação dessa relação contratual, visando um reequilíbrio dessa situação. Óbvio que o que se pretende é preservar a autonomia da vontade, a liberdade contratual, a função social do contrato e a intervenção mínima, isso prevista no artigo 421 do Código Civil. E como bem disse o desembargador Renato, é bom anotar que a mera dificuldade econômica, ou mera ocorrência da pandemia, não é mesmo, como bem usou a expressão, salvo-conduto para o rompimento de uma relação contratual, de uma obrigação assumida. E essas exceções, claro que as exceções decorrentes da pandemia decorrem da teoria da imprevisão, são encontradas nas hipóteses de caso fortuito, força maior, onerosidade excessiva, as questões que têm amparo nos artigos 317 e 478 do Código Civil. Enfim, feita essa breve exposição, como mais uma vez digo, a base da questão é a imprevisibilidade e o nexo de causalidade. Sem essa demonstração, só a simples alegação da ocorrência da pandemia, que a pandemia trouxe dificuldades, não vai poder servir de esteio para favorecer, seja o credor, seja o devedor, no cumprimento desse contrato. E passando as questões, a minha parte eu acabei levando para um aspecto muito prático, basicamente do dia a dia, que nós enfrentamos nas centenas de agravos de instrumento que têm sido interpostos em razão dessa matéria. A primeira delas diria, em se tratando de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, diante da impossibilidade momentânea da parte, seria possível autorizar o corte em razão do inadimplemento das contas atuais? E no caso das empresas que celebram ou celebraram contrato com fornecedores para a compra de energia, estabelecendo-se valor fixo para o consumo mínimo, cujas atividades foram paralisadas por força dos decretos estaduais que vedaram a sua continuidade por não se enquadrar na hipótese de serviços essenciais. Bom, a questão aqui, a meu ver, tem resposta na resolução 878 da ANEEL, que proíbe o corte da energia elétrica, em primeiro lugar, para aqueles consumidores de baixa renda, enquanto perdurar o período da pandemia. Esse período da pandemia foi regulado, como todos sabem, por um decreto legislativo, o decreto legislativo número 6, que entende que a calamidade pública, os efeitos da calamidade pública se estendem até 31 de dezembro. Claro que esse prazo tem por escopo apenas dar um efeito de temporariedade a essa norma, até porque nem mesmo a ciência conseguiu até agora resposta para as questões que envolvem a questão sanitária, o vírus, a transmissibilidade, imunização, muito menos quanto ao término, mas é apenas um detalhe esse. E os consumidores, além dos consumidores de baixa renda, essa mesma resolução prevê que unidades também onde more uma pessoa que dependa de equipamentos elétricos para sobrevivência, o caso de home care, respiradores, diálise, etc., também não pode sofrer corte, assim como unidades que deixaram de receber fatura impressa sem autorização do consumidor e aqueles locais onde não haja funcionamento de bancos, lotéricas ou esteja a circulação 100% restringida por ato do poder público.
E essa mesma resolução prevê ainda a possibilidade de corte de energia dos consumidores residenciais e até mesmo, isso me chama a atenção, daqueles que desempenham atividades consideradas como essenciais após 1º de agosto, desde que reavisados. Esse reaviso, claro, pressupõe aí que já estivessem em débito nesse período. E mesmo eu entendo aqui, com todo respeito a quem pensa diferente, que mesmo reavisados, e se tratando de atividades essenciais, eu acho que essa questão do corte pode até, dependendo da situação, deve ser revista em determinação judicial, até mesmo, dependendo da situação, em juízo de cognição sumária, seja porque os efeitos da pandemia estariam se protraindo, ainda estão se protraindo no tempo, ou seja que até algumas situações, algumas localizações, algumas localidades, perdão, essa crise, inclusive, se agravou. A gente vê no dia a dia, determinados estados estão em queda, outros aumentam, ou vice-versa, enfim. E essa matéria, é claro, como todas as demais que nós analisamos, deve ser analisada com a máxima cautela, sempre, como já destacado também pelo Renato, com observância do nexo de causalidade. Ou seja, não bastaria, então, se tratasse de um serviço essencial, mas é necessária a comprovação dessa situação, e dependendo do serviço essencial e do consumidor. Um outro ponto aqui que eu fiz consignar na questão diz respeito àqueles contratos de compra e venda de energia elétrica regulada e contrato de uso de sistema de distribuição que permite a aquisição de energia elétrica a um preço inferior ao praticado no mercado, condicionada a um consumo mínimo, o chamado take or pay. É aquela questão que nós vemos aí com frequência em estabelecimentos comerciais ou industriais, geralmente de grande porte, que tiveram atividade paralisada, interrompida por força da pandemia, isso decorrente das disposições governamentais, dos decretos 64.881 e o 946. Então, numa primeira análise, essa hipótese poderia dar ensejo à interpretação e aplicação da teoria da imprevisão. Aqui é um caso típico, me parece, do fato do príncipe, porque a empresa não pode produzir, não pode funcionar, ainda que momentaneamente, e com isso não tem condições de responder por aquele contrato na forma em que foi firmado. Então ficaria a dúvida, poderia então arcar apenas com energia consumida, com algum consumo mínimo? Eu penso que sim, acho que seria o caso aqui para a readequação momentânea da relação que se vê nitidamente desequilibrada, seria o caso de autorizar, sim, ao pagamento apenas da energia consumida, e não daquela energia mínima contratada, embora haja, e, como disse, o respeito ao posicionamento em sentido contrário. Até porque quem sustente que essa situação não estaria prevista na resolução 414 da ANEEL também, que estabeleceria ali as causas de fornecimento e a proibição da suspensão não só do contrato, como também do pagamento, por razões, vamos dizer, que eles tratariam como um caso fortuito. Mas esse caso fortuito que essa resolução se refere, a meu ver, é bastante distinto daquele que atualmente vivemos. É uma situação excepcional e eu penso que seria o caso, sim, de se autorizar momentaneamente a suspensão daquela obrigatoriedade para o reequilíbrio dessa situação, dessa relação contratual. Então, num primeiro momento, voltando apenas à complementação do que o Renato trouxe,
nesse ponto também do agrupamento dos contratos, eu vejo aí todos eles se entrelaçando. É uma situação bastante complexa. As questões decorrentes dessa pandemia trazem mesmo essas incertezas. Alguns se tocam com os outros, mas é uma matéria bastante interessante que vai ainda suscitar muita discussão nas câmaras, no próprio superior, que ainda não teve tempo de se pronunciar, ou pelo menos desconheço algum posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, por hora, com relação a esse tema. Então, só para fechar, é aquilo, todo esse quadro aí, preliminar e muito breve que eu apresentei, depende, obviamente, não só da demonstração do nexo de causalidade entre a pandemia e aquela dificuldade, e que aquilo efetivamente, ou melhor, a prova deve ser feita com toda clareza, com toda firmeza, para se confirmar isso num juízo já de análise de mérito. Aqui eu já estou pensando, porque o que eu apresentei foi nessa análise de agravo de instrumento, que é o que nós temos visto quase que diariamente. Mas pensando já lá na frente, numa decisão de mérito, é óbvio que até pode essa decisão ser revista para mais, para menos, ou tudo vai depender da prova produzida, especialmente uma prova pericial que demonstre o período em que a empresa esteve parada, o quanto aquilo prejudicou. Enfim, é uma análise que vai depender de apreciação caso a caso. Assim, em brevíssimas considerações, essa seria o que eu teria a apresentar com relação a esse tema proposto na primeira pergunta. Renato. Walter, alô? Estão me ouvindo? Sim? Sim. Começou a dar um eco aqui, desculpe. Você tocou no assunto aqui da cláusula take or pay, e eu até já tive oportunidade de julgar, e já julguei, inclusive, no sentido que você propôs agora, autorizando o pagamento do consumo efetivo de energia elétrica e não do consumo mínimo. Mas tem uma outra posição muito interessante e não sei se por coincidência, mas eu tenho visto muito mais em primeira instância esse entendimento de colegas muito competentes, inclusive da Vale Especializada, e os argumentos que eles trazem pela não suspensão do pagamento integral do contrato, nesses casos, são argumentos bastante fortes e técnicos. Eles lembram que as partes, nesse caso específico de aquisição de energia elétrica, realizam previamente uma extensa análise de risco. Uhum. E são empresas, são contratos entre empresas. Então, se presume uma plena capacidade de negociação, paridade de forças. E eles lembram que é um contrato peculiar, não é um contrato típico, um contrato civil consumerista. Eles trazem ainda o argumento de que são contratos normalmente de muito longo prazo e que já prevêem amplamente as hipóteses de risco. Já prevêem situações de imprevisão, já falam em caso fortuito, força maior, etc. Já uma ampla previsão de risco, com as respectivas soluções, logicamente, contratuais. E também um aspecto
muito interessante é que eles, pelo menos, como eu falei inicialmente, são contratos, isso é caso a caso, e nos contratos examinados por essas decisões, por esses colegas, eles identificaram que esses contratos têm uma natureza financeira, principalmente, isso entre as partes, e uma natureza física para com as autoridades regulatórias. A empresa vai ao mercado aberto de energia, ali adquire energia, que esse mercado está amplamente regulamentado, amplamente fiscalizado pelas autoridades regulatórias, mas, na verdade, o contrato especificamente feito entre a empresa e a empresa de energia elétrica, a empresa consumidora de energia e a fornecedora de energia elétrica, são contratos de hedge, são contratos de proteção, contratos que visam gerenciar riscos financeiros, riscos da variação do preço de energia. E são contratos tão específicos e tão amplamente regulados internamente que eles concluem que não é possível ou não é recomendada a intervenção estatal, sob pena de desequilibrar completamente as cláusulas e as prestações previstas nesse tipo específico de contrato. Então, eles falam muito no princípio da não intervenção estatal nesse tipo de relação privada. Então, fiz questão de trazer esse outro lado aqui, que é bastante completo e bastante técnico e me impressionou muito, né? Outro assunto aqui dentro da sua pergunta que eu lembrei aqui de talvez fazer um comentário, questão de energia elétrica, e que tem vindo muito aqui ao judiciário, é sobre o termo inicial do inadimplemento, o momento em que se poderia justificar o inadimplemento em razão da pandemia, né? E a discussão é a seguinte: em momento imediatamente anterior ao decreto da calamidade pública, se seria possível impedir o fornecimento, impedir o corte do fornecimento de energia, né? Me parece que não seria, né? O momento anterior não tem relação com a quarentena, com o período supostamente de baixo consumo e de redução das atividades, né? E eu lembrei disso porque recentemente houve uma alteração da resolução 878 que você mencionou, pela resolução 891, que diz que agora é possível o corte residencial, salvo nos casos de residências de baixa renda. Antes não havia essa ressalva. E, logicamente, mantém também a vedação ao corte ainda nos serviços essenciais. Mas com relação às residências que não são de baixa renda, essa discussão pode voltar a acontecer agora nesse momento. Aliás, muito do que a gente está falando aqui está valendo para hoje, mas as coisas estão... A regulamentação está sendo tão
alterada dia a dia, né? E o momento também a realidade está se modificando tão rapidamente que às vezes não dá nem para prever quais serão as próximas questões a serem trazidas aqui para o Poder Judiciário. Esses comentários que eu queria fazer, que achei que cabiam aqui nessa tua questão da energia elétrica, né? Agora, só uma consideração aí com relação a essa... Posso, Cláudia, se me permite, só uma... Por favor, por favor. Com relação ali, só voltando à questão do take or pay, eu tenho conhecimento dessa linha de atuação e acho bastante considerável, mas eu ainda acho que esse fato excepcional, que é a pandemia, algo que veda, proíbe ali o funcionamento, eu não vejo como, com todo respeito, impedir que a empresa venha a suspender aquela obrigação do pagamento do valor contratado. Acho que seria a situação aí claro, estamos lidando, geralmente são empresas de grande porte, entende-se aí que não haja, em tese, uma hipossuficiência técnica ou financeira de qualquer um deles, mas eu acho que a suspensão, veja bem, minha posição pessoal, obviamente, respeitado o posicionamento contrário, é que essa suspensão poderia trazer um reequilíbrio que havia quando da data da contratação e que deixa de existir quando a empresa se vê ceifada do direito de produzir, de continuar com suas atividades. Mas é bastante interessante mesmo essa situação, que eu acho que é distinta a situação de força maior que regula esse contrato. Como eu disse, na minha avaliação, seria o caso da aplicação mesmo da teoria da imprevisão para a suspensão, mas respeito e vou considerar, vou ainda refletir muito sobre esse ponto que você reafirmou aqui. E com relação até ao termo inicial que você trouxe aí nessa pergunta, naquela outra questão, eu não sei se quando aquela resolução diz serão reavisados, será que daria ensejo, poderia já cortar esse reaviso que a resolução fala, no caso de inadimplemento, acho que pressupõe ali o inadimplemento anterior, imediatamente anterior até a pandemia que você trouxe, talvez até com o reaviso, dependendo da comprovação aí, da parte da absoluta impossibilidade, dependendo muito de caso a caso, poderia haver a possibilidade do corte ou não. É uma questão também que vai suscitar muita discussão e vai trazer uma análise de caso a caso mesmo. Desculpa, Cláudia, eu só queria fazer uma consideração só para complementar, porque foi bastante interessante isso que o Renato trouxe. Imagina, nada a desculpar, o espaço é dos senhores, por favor. Prossigo eu, Walter? Como queira, pode ser. Bom, então, a minha próxima questão seria de número 3, como está sendo abordada a questão das cirurgias eletivas durante a pandemia. Eu lembro que em março desse ano, logo no início dessa questão da emergência sanitária decorrente do novo coronavírus, a Agência Nacional de Saúde previa a necessidade de um número excepcionalmente grande de leitos hospitalares para o provável atendimento de pacientes tanto graves quanto pacientes não graves. Estes seriam atendidos também de uma forma diferenciada para evitar contágio, disseminação do vírus. O
A ANS queria afastar dos hospitais, portanto, pessoas que não estivessem contaminadas, como forma de evitar a exposição e contágio ainda maior desse vírus, que tinha um poder enorme de contágio. O que ela fez? Ela prorrogou, portanto, os prazos máximos de atendimentos pelas operadoras relativos aos procedimentos não urgentes e as cirurgias ou não urgentes ou não emergenciais. E as cirurgias eletivas, logicamente, não são emergenciais, tanto que são agendadas previamente e na prática foram suspensas. Isso demandou, trouxe um enorme número de contestações aqui para o judiciário, um enorme número de processos, e normalmente o judiciário entendia da mesma forma que a ANS e prestigiava esse entendimento, não deferindo a realização das cirurgias eletivas. Essa situação das cirurgias suspensas trouxe um outro efeito ainda bastante grave, quase que desastroso para a rede hospitalar, que foi relativo ao efeito econômico e financeiro. Os hospitais, eles têm como fonte de lucro, como fonte de recursos, talvez a principal fonte deles, as cirurgias. Não por isso, mas também houve, em junho agora, uma reconsideração pela Agência Nacional de Saúde, que viu que o quadro de estabilização, considerou pelo menos, o quadro de contágio estaria estabilizado e que, portanto, poderiam ser retomadas as cirurgias. A resolução normativa 259, que é a resolução que cuida dessa questão, dava um prazo de atendimento pelas operadoras de 21 dias para a realização dessas cirurgias, e trouxe, então, de volta esse prazo. O que tem aparecido agora ao nosso exame aqui do Poder Judiciário é o seguinte: mesmo nesses casos agora autorizados pela Agência Nacional de Saúde de realização das cirurgias eletivas, uma série de decisões exige ainda uma expressa indicação médica para internação e considera ainda o cenário de emergência sanitária para chegar a essa conclusão dessas decisões. Também tem decisões de cunho mais processual que vêm, porque normalmente essas questões chegam com pedidos liminares, né, com tutelas de urgência, e normalmente outro argumento para indeferimento é a ausência do perigo de dano ou de requisito, que é requisito desse tipo de tutela de urgência. Então, essas seriam as considerações que eu teria a fazer relativas às cirurgias eletivas, e passo a palavra, então, ao Walter. É uma situação bastante complexa, não é? Porque o que se tem visto aí desde o início da pandemia é que muita gente acabou deixando de se submeter a algum tratamento ou até mesmo a uma cirurgia, ou por medo
de contrair o vírus, ou até mesmo em razão dessa determinação. Eu acho uma situação bastante delicada e, a meu ver, não vejo como se vedar a realização das cirurgias, até mesmo em razão, claro, desde que demonstrada a certa urgência, porque nem sempre a pessoa tem aquela urgência manifestada no ato da consulta, no ato enfim, fez um exame, nem sempre aquela urgência se manifesta naquele momento, mas pode vir mesmo até a se manifestar esse mal futuramente, ou às vezes até num curtíssimo espaço de tempo, e a pessoa ter a vida em risco em razão dessa situação. Não sei se seria esta a melhor solução a se adequar, a se adotar aí nessa... Porque, de acordo com essa resolução da ANS, que eu não tenho aqui em mãos, ela autoriza agora. É isso, Renato? Sim, ela voltou a autorizar. Então, eu acho que é a melhor solução mesmo para esse problema que se põe, mais esse problema que se põe, e de uma seriedade ímpar. Enfim, se eu puder passar a próxima questão, a não ser que você tenha alguma consideração, Renato, ainda? Desembargadores, eu tenho aqui uma consideração, não é minha, ela nos veio portada pelo desembargador Loureiro, e como é extremamente pertinente nesse momento que estão tratando da matéria, eu gostaria de pedir licença para reportar a ambos. Ele diz o seguinte: as palestras foram excelentes, parabéns, e pergunta: durante o período da pandemia, caíram drasticamente os atendimentos em razão de internações e cirurgias eletivas. Possível que em contratos coletivos de saúde seja postulada a redução do valor do prêmio fundada na menor sinistralidade? É que é tão impactante quanto a pandemia, e eu fiz questão de reportar imediatamente aos senhores. E ele mandou a resposta, não? Não, ele não mandou a resposta. Eu vou pedir para ele, deve estar assistindo, né? Eu vou pedir para ele mandar a resposta, então, aqui pelo WhatsApp, quem sabe ele ajuda a gente. Ele deve saber a resposta. Eu vou falar aqui mais para frente sobre os reflexos econômicos e financeiros da pandemia nessas relações contratuais do plano de saúde. Então, eu vou preferir abordar isso na próxima questão. É a questão seguinte que eu faria aqui. Obrigada, Renato. Eu vejo uma certa dificuldade na redução do prêmio em razão da menor sinistralidade. Isso pode ter tido uma menor sinistralidade para uns e outros nem tanto, e aqueles que estão, tantos outros que foram internados e permaneceram semanas, meses em UTI. Eu acho que é uma questão também que precisaria ser analisada com muito cuidado, também com prova pericial, acima de tudo, uma demonstração cabal da empresa seguradora de que houve o consumidor precisaria pedir a seguradora que demonstrasse que houve uma redução nos gastos em razão da baixa da sinistralidade, até um caso de inversão do ônus da prova, aí dependendo da verossimilhança da alegação, nos termos do artigo 6º, mas bastante então polêmica. Diga, Renato. Eu já aproveitaria, então, para abordar essa questão de uma forma mais genérica. Primeiro, lembrando aquela advertência inicial de que as soluções são tópicas. E tanto são tópicas que as decisões que eu tive conhecimento até agora são aparentemente díspares. Só não são díspares porque elas tratam de casos específicos
portanto, de realidades distintas diante dessa abordagem tópica das questões. Acho que principalmente nesses contratos coletivos, a atenção aqui tem que ser especial, porque são contratos que podem trazer um grande número de beneficiários e um maior grau de fragilidade dos empregados, porque são, em geral, contratos empresariais. Uhum. Então, há que se dar uma especial atenção a eles, né? Eu tive conhecimento de algumas decisões aqui, de algumas formas de abordagem. Por exemplo, eu lembro de uma empresa que estava em recuperação judicial, tinha um plano, um contrato empresarial coletivo, e ela estava pleiteando a suspensão do pagamento das parcelas integralmente e durante todo o período de duração de pandemia. A solução temporariamente adotada foi interessante porque ela autorizou a suspensão, mas, ao mesmo tempo, determinou a realização de uma audiência de justificação para que as partes tentassem, de alguma forma, se compor, agora até na presença do juiz. O mérito que eu vi nessa decisão é que ele prestigiou fortemente aqueles princípios da manutenção dos contratos, como eu mencionei logo na minha primeira intervenção, né? É interessante agora preservar os interesses de todos envolvidos na relação contratual, nesse tipo e em todas as outras, né? A manutenção do contrato, sempre que possível, deve ser buscada com benefício das partes e de toda a sociedade. A visão do judiciário também tem sido de que o cancelamento ou a suspensão do plano de saúde, em geral, durante esse período de pandemia, é contrário à boa-fé. Seria, portanto, contrário à boa-fé, contrário à função social do contrato, seria uma prática abusiva. Mas também tive conhecimento de outro julgado, que, como eu falei da disparidade de julgados, eu trouxe esse outro lado, que ressaltou um outro princípio, que é o princípio do mutualismo. O mutualismo, que é a formação de um fundo comum que visa mitigar os riscos. E essa decisão ressaltou que a pandemia não afeta apenas uma parte, não apenas o estipulante, mas também a seguradora. E que sem a devida contraprestação, a seguradora haveria um desequilíbrio do cálculo atuarial, e haveria também um risco de oneração de outros beneficiários que mantêm contratos com essa mesma seguradora. E essa decisão não viu caracterizada também, ou por isso, a onerosidade excessiva, não viu uma vantagem exagerada, desproporcional, para um lado, em detrimento do outro lado, no caso aqui, uma vantagem desproporcional para a seguradora e uma desvantagem, um prejuízo financeiro excessivo
para o estipulante. Então, nessa questão são essas considerações. Espero que o professor Loureiro, professor meu ao menos, me passe com nota mínima de 5, média 5. Walter. Eu vou perguntar para ele. Se dependesse de mim, você teria 10 aí com a resposta. Ele já parabenizou efusivamente. Você é suspeito, Walter. Sinal de que está no 10. Pois bem, vamos lá, então. Uma outra matéria, uma outra questão que eu trago aqui, diz respeito a mensalidades escolares. No que toca à prestação de serviços escolares contratados para a forma presencial, é cabível a redução do valor da mensalidade cobrada diante da diminuição dos custos da instituição, que passa a ministrar suas aulas apenas à distância? Consumidor que não aceitar essa forma de ensino fica sujeito a sanções contratuais? Bom, é um outro efeito da pandemia que nós temos enfrentado aí quase diariamente. É notório aí que, diante da inviabilidade da manutenção das aulas presenciais, as instituições de ensino se voltaram ao ensino, obviamente, unicamente, de forma exclusiva à distância, oferecendo serviços na modalidade online. Esse fato tem gerado algumas reclamações e postulações por parte dos alunos, na verdade, por parte do responsável financeiro, que entendem ser imprescindível a redução do valor cobrado, pretendendo ser, via de regra, a redução de 30% a 50%. Eu entendo que, numa primeira análise, falta demonstração de um cabal e notório desequilíbrio dessa relação contratual a justificar o acolhimento de uma pretensão como essa. Não basta aqui simplesmente dizer, é evidente a redução dos custos, as aulas não estão sendo mais ministradas presencialmente, muitos alegam que houve redução de custos de energia, de água, mas eu, respeitado esse entendimento, não penso dessa forma. Acho que a simples cessação, também uma outra questão, a simples cessação dos estudos em laboratório, como em faculdade de medicina, odontologia, biologia, é outra questão que tem sido trazido com bastante reiteração ao judiciário, também não impede que não bastaria para uma redução liminar dessa prestação escolar. Até porque nada impede que a escola, a faculdade, venha a oferecer esses serviços futuramente, repondo aos alunos essa falta que houve nesse princípio, nesse momento. Continuando a escola a fornecer os seus serviços à distância, presume-se aí, a meu ver, a manutenção do corpo docente, do quadro de funcionários, da estrutura toda criada para o fim que se propôs. Eu acho de dificílima comprovação, embora respeite posicionamento contrário, que eu sei que tem, num primeiro momento, reduzir o valor da mensalidade escolar apenas em decorrência da pandemia e da prestação de serviços à distância. Acho que isso tem que ser muito bem comprovado em análise de mérito. É até possível, como disse agora no próprio exemplo que o Loureiro trouxe, é até possível que no exame de mérito, lá na frente, no final do processo, se comprove, muito bem provado, penso eu, também nesse caso, por prova pericial, que demonstre que naquele período da pandemia, a escola ou a faculdade houve um desequilíbrio muito grande a favor dela, que não foi repassado ao consumidor, ao aluno. É óbvio, se no fim do processo mostrar a faculdade tinha um custo de 100, passou a ter um custo de 60 e a mensalidade ficou aquele mesmo valor, acho que seria o caso até de se reequilibrar, de se buscar um valor intermediário, um valor que se mostre justo e adequado para restabelecimento daquela relação
como na época em que contratada. Tem uma outra questão também que me ocorreu, que diz respeito até falando dessa questão desse ponto do ensino à distância, numa escola de línguas. Hoje em dia, todos sabemos que praticamente todas as escolas oferecem o ensino à distância e o presencial. Pois bem, alguém que tenha optado pelo ensino eminentemente presencial, porque teve uma experiência no passado com o ensino online, não foi bem sucedida, não gostei, o computador trava, ou eu me distraio, seja lá qual motivo que for. Faz um contrato de 1 ano, vem a pandemia e diz, não pode mais ter aula presencial. Fala, bom, mas eu não quero mais esse contrato, eu quero uma aula presencial, não online. Ele teria direito a rescindir esse contrato? Eu penso que sim, não vejo como obrigá-lo a se submeter a uma aula à distância, se é uma experiência que ele já teve no passado, não se adaptou, enfim. Claro que isso, obedecendo-se às regras aí da resilição do contrato, do Código 72, Código 73 do Código Civil, claro, não vejo como ele exigir a restituição daquilo que ele já pagou, porque, bem ou mal, a escola ofereceu os serviços e esses serviços o consumidor usufruiu. Então, acho que a questão básica é essa. E, claro, uma outra que também me ocorre serviços que são cobrados e não disponibilizados ao consumidor, como numa escola que ofereça período integral, e está embutido na mensalidade, alimentação, atividades extracurriculares, aulas esportivas, etc. Uma vez que esses serviços não estão sendo prestados por força da pandemia, me parece evidente que a escola deve, sim, deduzir esses valores da mensalidade. Assim, brevíssimas considerações, o que eu gostaria de trazer aqui com relação às mensalidades escolares. Renato, você está de acordo, concorda? Pode fazer suas críticas? Olha, excepcionalmente eu vou concordar com Vossa Excelência nesse ponto, que é como eu tenho visto essa questão também. Só uma preocupação que eu tenho, não só com essa questão, mas sempre me vem à mente, é com a interferência estatal nas questões privadas, né? Então, eu não sei até que ponto seria legítimo trazer isso ao judiciário, em que momento, com que dimensão, né? Mas concordo absolutamente com a sua posição nesse aspecto. E já passo aqui a minha próxima questão, ainda referente a plano de saúde, que é a seguinte: se plano de saúde que ainda estiver no período de carência, novo, portanto, o consumidor fez e ainda está no período de carência, esse plano de saúde deve cobrir o tratamento do novo coronavírus? A resposta aqui é mais evidente e é afirmativa. Sim, deve cobrir o tratamento do novo coronavírus. Não há muita distinção aqui com relação a outras enfermidades, e eu friso aqui que o artigo 12, inciso 5º, letra C da Lei 9.656, de 98, fixa o período máximo de carência de 24 horas para cobertura dos casos de urgência e de emergência. Isso, inclusive, já em entendimento pacífico aqui no tribunal, eu acho que no nosso tribunal, e salvo engano, existe até súmula do STJ sobre essa matéria, que considera abusiva a negativa de cobertura
em atendimento de urgência ou de emergência, sob o pretexto de que estaria em curso esse período de carência. Então, acho que não tem muita discussão aqui, ou seja, os tratamentos de emergência ou de urgência realizados após 24 horas da contratação devem ser cobertos pelo plano. E uma indagação que se faz que eu tenho visto com mais frequência aqui no nosso dia a dia do judiciário, é relativo ao segmento do plano ambulatorial. E nesse caso, a resolução 13 do CONSUS, que é o Conselho Nacional de Saúde Suplementar, diz que a cobertura de urgência e a cobertura de emergência está limitada, nessa hipótese, às primeiras 12 horas do atendimento. E a partir daí, se houver necessidade de internação, a responsabilidade financeira é do contratante. Então, é um outro tipo de plano ambulatorial, e a solução é oposta. A cobertura de urgência ou de emergência, nesse tipo de plano ambulatorial, está limitada só às primeiras 12 horas de atendimento. Caso de internação, o contratante, então, é o responsável financeiro. Também se pergunta aqui se o teste do coronavírus deveria ser coberto pelos planos de saúde. Também há resolução específica sobre o caso, a resolução 453 da ANS, que prevê essa cobertura, e muito embora os laboratórios tentem contestá-la, alegando questões de segurança, que eles não podem assegurar nas suas dependências a segurança para a realização do exame, mas essa justificativa tem sido afastada, porque os laboratórios já estavam realizando e não suspenderam a realização de outros exames, já estavam realizando esse tipo de exame, inclusive, do coronavírus, e cobrando o valor desses testes. E, além disso, vários outros testes para outras doenças infecto-contagiosas não eram e não estão sendo recusados pelos laboratórios. O que se entende, ainda encerrando essa questão, é que normalmente se exige um encaminhamento médico. Isso seria obrigatório, necessário, apresentar um pedido médico justificando o exame. Passo a palavra ao Walter. É uma questão interessante que, como você estava falando, me ocorreu. Como todos sabemos, o coronavírus, muitas vezes a pessoa está assintomática, né? Imagine a situação, ela tem o vírus, não sabe que tem o vírus, contrata hoje um plano de saúde, daqui a 2, 3 dias descobre que está contaminada e a situação evolui e tem necessidade de UTI, de ser entubada e tudo mais. É uma situação que provavelmente as operadoras vão buscar demonstrar a pré-existência daquele mal, mas obviamente me parece que tem que ser demonstrada aí a má-fé do consumidor que contraiu que contratou o plano sabendo que estava contaminado pelo vírus, embora assintomático. É uma situação que tende a aparecer até. Né? Mas daí estaria resolvido mais ou menos isso pela exigência do pedido médico, né? Então, sim, já haveria uma suspeita, né? Ou já haveria até
É o que a gente vê muitas vezes em questões de seguro em geral, né? Onde fica a discussão, aparece a discussão se aquele mal era aquele mal que a seguradora diz pré-existente, se era do conhecimento ou não do segurado, né? Enfim, e até mesmo essa questão do teste, obviamente, não seria coberto para quem está no período de carência, né? Acho que você pensa assim também, não é? Sim, exatamente. Essas considerações aí, mas são matérias que ainda vão suscitar muita discussão. Um outro ponto que eu trouxe aqui diz respeito à hipótese de contratação de um show ou evento para a data certa, embora o Renato tenha deu uma pincelada nisso rapidamente na primeira pergunta dele, estava entrelaçada essa minha aqui. Na hipótese de contratação de um show ou evento para a data certa e comemorativa que venha a ser pago antecipadamente e sofre o cancelamento em razão da pandemia. É viável a resilição do contrato unilateralmente pelo contratante, com a restituição daquilo que pagou? Bom, aí entra a questão da MP 848, que é de abril, e embora já tenha sido votada pelo Congresso Nacional, ainda não tem sanção ou veto do chefe do Executivo. Então, vamos nos basear, por enquanto, no que nós temos aqui no momento, né? Essa que é a medida provisória que continua em vigor até que o presidente sancione ou vete os seus dispositivos. E hoje, essa MP permite a remarcação da data, a disponibilização do crédito para uso utilizável em 12 meses, abatimento em outros serviços, desde que solicitado 90 dias da entrada em vigor do MP. E não sendo possível esse ajuste, é que prevê a medida provisória, no artigo 2º, a restituição integral dos valores devidamente atualizados pelo IPCA em 12 meses no encerramento do período da calamidade, que é aquele do decreto legislativo número 6. E a situação aqui que se põe, tem eu acho que abarca também questões relacionadas, por exemplo, à feira de eventos, a feira, a exposição, imaginando aqui uma hipótese, um expositor, antecipou o pagamento da organização do evento, e esse evento foi cancelado, obviamente, por força da realização, por força da pandemia, e o contratado se recusa a restituir a quantia e fala, não, eu te dou um prazo de 1 ano, mas esse expositor estaria lançando naquela feira um produto inédito, seria novidade absoluta no mercado e seria lançado naquele evento, não lhe interessando a realização daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou uma data certa, incerta, futura. E até porque vamos imaginar que ele tenha contratado já serviço de publicidade, contratação de mídias, divulgando aquilo concomitantemente ao evento. Não sendo realizado esse evento em razão da pandemia, não vejo como obrigá-lo. O ideal mesmo seria a aplicação da medida provisória, com a restituição na forma em que expressa na medida provisória. E um ponto aqui que eu fiquei pensando também, acho que seria inoponível ao contratante aquilo que ele, porventura, tenha já desembolsado com terceiros para a contratação daquele evento, cuidando-se dele. É uma matéria que ele deveria buscar, a meu ver, numa ação regressiva. Em rapidíssimas pinceladas, porque o nosso horário está apertado, eu acabei encurtando essa matéria. Não sei, Renato, o que você pensa a respeito? Eu também não tenho considerações a fazer e em razão desse apertado do horário, eu, se possível, já encerro aqui com uma última questão, que é mais rápida, que se refere se os planos de saúde precisam cobrir o tratamento à base de cloroquina para a Covid-19.
e outros medicamentos aqui estariam em voga alternativamente. Mas, especificamente no caso da cloroquina, o que se alega, o que os laboratórios têm alegado, é que é uma doença específica para tratamento é um medicamento específico para tratamento da malária, de uma outra doença que é o lúpus, e que a bula não prevê, a bula desse remédio não prevê o tratamento, a utilização desse medicamento para o tratamento da Covid-19. É o que se chama de medicamento off-label. E alguns planos de saúde, portanto, usam dessa justificativa para negar a cobertura desse medicamento. O que se tem entendido, também de uma forma quase que pacífica, é que o que prevalece nessa situação é a indicação médica. Não cabe aos planos de saúde interferir na orientação terapêutica receitada pelo médico. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar também já incluiu no seu rol de cobertura obrigatória esse medicamento. E a negativa, portanto, seria considerada, ou tem sido considerada, como uma conduta abusiva pela jurisprudência. E assim encerro aqui as minhas perguntas. Eu acho essa questão da cloroquina, há uma parcela ínfima que entende que os seus efeitos são comprovados, embora a ciência, a OMS, os sanitaristas, enfim, a classe médica como um todo já tenha demonstrado que não há comprovação alguma do uso da cloroquina, que a cloroquina tenha efeito indicado, tenha efeito no tratamento da Covid, que, portanto, possa ser indicado para essa finalidade. Então, é apenas para ratificar o que o Renato trouxe, concordo plenamente com o posicionamento. Eu passo aqui também a minha última pergunta. No caso de uma empreiteira contratada para uma reforma de um apartamento cuja obra foi vedada pelo síndico enquanto durarem os efeitos da pandemia e mantida por decisão judicial que negou o provimento por unanimidade a um agravo de instrumento interposto pelo condômino, é possível a execução desse contrato, tendo em vista as despesas já arcadas pela empreiteira? Bom, a meu ver, não. No caso aqui, nós estaremos diante de um descumprimento, contratual, pura e simplesmente sem culpa de nenhuma das duas partes. Note que, na contratação, os dois chegaram a um consenso, os dois queriam aquele mesmo fim. Ajustaram preço, prazo, modo de execução. A obra tinha licenças, todas as autorizações, inclusive do condomínio, mas o serviço não foi sequer iniciado, por fato absolutamente imprevisível, que decorre da pandemia. E, nesse caso, o síndico entendeu que, sendo seu dever zelar pela saúde da coletividade, notadamente diante das regras de orientações sanitárias ditadas pela OMS, não seria prudente permitir a realização daquela reforma. Isso porque o fluxo de pessoas estranhas no condomínio, carga e descarga de materiais de construção, produção de lixo, etc. Ainda que o presidente tivesse vetado o dispositivo legal que conferia poderes ao síndico para situações emergenciais, eu acho que isso não subtrai dele o poder e o direito de tomar decisões imediatas, dependendo da urgência que cada situação reclama. Então, é óbvio que isso seria interessante depois ser submetido à Assembleia, mas
penso eu, se fosse síndico de um prédio e quisessem fazer uma reforma no meu edifício, diante da pandemia, uma crise crescente. Hoje eu ainda li que parece que começou a decrescer muito timidamente ainda o nível de infecção. Mas penso eu que seria de todo recomendável a proibição dessa obra. Isso sem contar o quanto incomodaria os vizinhos, a barulheira e bateção, todo mundo trabalhando em home office. Claro que essa não seria o motivo da decisão, né? O motivo da decisão fica restrito e cingido à preocupação sanitária, de visar garantir os condôminos, a saúde dos condôminos, evitando o trânsito de pessoas estranhas e materiais, porventura, contaminados, expondo a risco àquela população. Nesse caso, claro, não havendo culpa de nenhuma das partes, eu não vejo como se exigir qualquer tipo de cumprimento daquela prestação. Mas vamos imaginar que o empreiteiro fez um contrato a preço fechado, R$100 mil em 10 parcelas de 10 mil. Já se venceram 2. Não vejo como ele exigir esse valor do contratante em razão da excepcionalidade do momento. É claro que se ele demonstrar, olha, desses 10 que eu estou te cobrando, eu gastei 8 para compra de material, isso aqui vai se reverter à sua obra, pode-se até pensar numa execução dessa parte, mas, no mais, eu entendo que seria o caso de suspensão temporária do contrato, daquelas obrigações e cláusulas ajustadas para o término da pandemia ou quando a situação sanitária assim permitisse. Seria rapidamente essa consideração que eu teria a trazer. Renato, devolvo-lhe a palavra. Não, só dizer o seguinte, num único pensamento aqui, numa única frase, é de que hoje o uso, a utilização normal da propriedade é outra. Hoje é um novo normal, né? Há que se considerar essa nova realidade da pandemia como uma situação prevalecente e inclusive no uso da propriedade. E eu encerro aqui também, não tenho mais observações, não sei se você teria, ou se a Cláudia já continuaria. O doutor Enéas tem uma questão aqui impactante. Imagina. Bom dia. Eu queria aproveitar a oportunidade para cumprimentar os embargadores Walter César e Renato Rangel, parabenizar pela excelência da palestra. São questões palpitantes e somos colocados na linha de frente, e muitas vezes temos que criar a solução com o veículo em movimento, né? E é sempre um desafio. Eu separei dois temas aqui. O primeiro, a respeito daquela questão dos contratos empresariais de energia, e em que há previsão de cláusula englobando fortuitos e tudo, regulando esse aspecto. Eu queria ouvir a opinião dos desembargadores sobre a questão da discussão na onerosidade do 478 do Código Civil, da revisão dos contratos, nos contratos aleatórios, porque há uma corrente que entende que somente os contratos comutativos permitiriam esse tipo de revisão, ao passo que nos aleatórios não, porque a alha seria inerente ao contrato e a onerosidade não se aplicaria aí. Entretanto, alguns autores sustentam que, mesmo nos contratos aleatórios, eu poderia ter algum tipo de fato imprevisível que rompe aquela alha, vamos dizer assim, presumida ou assumida pelas partes. Então, essa seria uma indagação. E a outra, mais genérica, lembrar que em alguns contratos, especialmente de seguro, até seguro de vida ou de responsabilidade, costumam trazer uma cláusula genérica de exclusão em caso de pandemia. Eu queria ouvir a opinião de vocês a respeito desse tema.
imaginemos um seguro de vida em que a pessoa faleceu e que o plano de saúde que a seguradora queira invocar essa cláusula geral de não há cobertura para pandemia. Geralmente vem junto pandemia, guerra, revoluções, essas coisas, né? Essas questões que eu estava imaginando aqui. Obrigado. Eu peço somente as questões interessantíssimas que sejam breves, porque nós temos 5 minutos. Walter, vai você na energia? Bom, eu entendo aqui da energia, como eu trouxe. Obrigado, Enéas, pela pergunta. Essa questão da pandemia, eu entendo aí que da energia, eu entendo que a pandemia rompe, sim, traz uma ruptura e autorizaria, mesmo nos contratos aleatórios, eu acho que seria uma situação típica, até a meu ver, claro, a justificar o reequilíbrio do contrato, isso momentaneamente, lógico, isso não vai se eternizar, mas para aquele período em que demonstrada a efetiva paralisação forçada por fato do príncipe das suas atividades, eu não vejo, eu acho que isso, obrigar-se a empresa a pagar aquilo que foi contratado, isso sim geraria uma onerosidade excessiva e até um desequilíbrio, tendo uma vantagem desproporcional para a operadora de energia elétrica em relação ao consumidor, vamos chamar assim. Então, eu entendo que caberia com relação a esse ponto, né? E, Renato? Com relação a esse ponto, nós já havíamos mencionado, né, mais ou menos esse aspecto de uma forma mais genérica, eu sempre quero frisar a questão tópica, a questão do que contém o contrato. Eu acho que diante disso, cabe sim, em tese aqui, né, dependendo do constado do contrato, eu estou falando em tese porque eu posso vir a examinar essas questões, né? Caberia sim, divergindo da sua posição, acho que posso vir a divergir, entendo que pode ser desconsiderada essa questão da alha, como na expressão do Enéas. Aliás, bom dia, Enéas, ainda não tinha tido a oportunidade de cumprimentá-lo. Obrigado pela pergunta. Agora, a segunda questão, já não lembro mais qual era. A segunda, com relação à cláusula de exclusão no caso de pandemia, me parece um pouco abusiva essa cláusula. Desculpa, podia repetir, Walter? Que o Enéas apresentou uma questão dizendo, com relação à cláusula de exclusão em contratos de seguro geral, até mesmo em caso de seguro saúde, de exclusão no caso de pandemia. A meu ver, soa abusiva. Acho que é o caso de desconsideração, uma situação absolutamente fora do controle de quem quer que seja. Assim, numa rapidíssima exposição, porque temos 1 minuto só. Eu concordo com você, tanto assim que nós estamos examinando essas questões nesse ambiente, nesse âmbito no presente momento. Seria isso, então, Cláudia. Bom, infelizmente, há outras questões, nós vamos ter que reportá-las diretamente aos senhores para que deixem depois as respostas no site da EPM. Eu quero, infelizmente não haverá tempo, mas eu quero pelo menos agradecer muitíssimo a presença dos senhores, meus queridos amigos, como já falávamos anteriormente, parabenizo pelas excelentes exposições, foi um sucesso absoluto, temos quase 400 acessos
somente agora, online já, fora depois, no YouTube, um grande sucesso, que se deveu, obviamente, ao trabalho desenvolvido, às perguntas que foram antecipadamente apresentadas, há inúmeros elogios no nosso chat de conversação. Então, agradeço muitíssimo a disponibilidade e o fato de terem aceito o nosso convite. Eu, desde já, concedo a palavra ao Dr. Enéas, que tem alguma consideração, e estaremos na próxima semana, novamente, com os contratos bancários em relação a essas questões da pandemia. Muito bem, eu queria reiterar meus cumprimentos aos embargadores. Foi excelente a nossa palestra aqui, e mais uma vez saltar o pioneirismo das questões, das soluções, e agradecer muitíssimo a participação aqui nesse curso da escola. Esperamos que haja novas oportunidades para estarmos juntos. Com isso, nós vamos dar que nós temos um horário. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Cláudio, Enéas, Renato. Obrigado, agradeço o convite mais uma vez. Obrigada. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até. Obrigada. Foi encerrado.